Olá, nono ano! Vamos corrigir a nossa atividade 13 sobre semelhança de triângulos. Vamos começar com os exercícios do livro, da página 36. Número 4. No quintal de uma casa existe uma árvore que corre o risco de cair. Chamados para cortá-la, os bombeiros ficaram num dilema, pois seria necessário medi-la para que não houvesse perigo de atingir alguém. Nesse instante, a sombra projetada pela árvore era de 9,9 metros e a sombra do bombeiro era de 2,2 metros. Qual a altura da árvore, sabendo-se que o bombeiro tem 1,70 m de altura? Então, ali está o desenho, Aqui está o desenho, bombeiro, aqui é a árvore, Você poderia separar em dois triângulos, assim, se achasse melhor, Aqui está o triângulo menor do bombeiro ali, que é a altura do bombeiro, 1,70. A sombra do bombeiro é 2,20, que 9, a da árvore é 9,9. E quer saber a altura da árvore aqui, Quer saber aqui, ó. Isso aqui que quer saber. Então, x. Então, vamos calcular, Aqui nós temos o ângulo reto, aqui o ângulo reto, Vamos colocar aqui, ó, de 90 graus, Sabemos que os raios do Sol formam paralelas, então, esses ângulos são congruentes, Então, são ângulos congruentes. Então, vamos montar. Então, a altura da árvore, Vou começar pelo triângulo maior, a altura da árvore está para a altura do bombeiro, A altura da árvore está para a altura do bombeiro. E as duas sombras, A sombra da árvore está para a sombra do bombeiro. Aí, a gente multiplica, 2,2 vezes x é 2,2x, Continua aqui do ladinho. E 9,9 vezes 1,70 vai dar 16,83. X é igual a 16,83 dividido por 2,2. Meu x vai ser igual a 7,65 metros. Então, a árvore tem 7,65 metros. Página 37, número 5. Um prédio projeta uma sombra de 40 metros e, ao mesmo tempo em que um poste de 2 metros projeta uma sombra de 5 metros. Então, a altura do prédio é... Bom, nesse problema, nós não temos desenho, então, a gente tem que rabiscar alguma coisa, Quando você for fazer alguma prova, alguma coisa, você tem que imaginar a situação e desenhar. Então, eu fiz aqui o prédio, o poste, Sei que os raios do sol formam paralelas, Então, fiz ali o raio do sol e desenhei a sombra. E aqui as duas alturas, do poste e a do prédio. Bom, eu sei que o prédio projeta uma sombra de 40 metros e, ao mesmo tempo que um poste de 2 metros... projeta uma sombra de 5 metros e pergunta qual é a altura do prédio, quer saber aqui, Então, fica com meus triângulos assim. Então, eu vou fazer do triângulo maior para o menor, vou ficar com x, as duas alturas, Essa altura aqui, x, Aqui eu tenho meu ângulo reto, que eu não falei, e aqui o meu ângulo reto. X está para 2. E a sombra aqui, 40, está para 5. X, aqui eu posso dividir para facilitar meu cálculo. 40 dividido para 5 é 8. Posso colocar 1, se você achar melhor. X vezes 1, x. E 8 vezes 2, 16 metros. Então, a altura do nosso prédio é 16 metros. Alternativa D. Número 6. No pátio de uma escola, a professora de matemática pediu que Júlio, que mede 1,60 de altura, se colocasse em pé próximo de uma estaca vertical. Em seguida, a professora pediu aos seus alunos que medissem a sombra de Júlio e da estaca. Os alunos encontraram as medidas de 2 metros e 5 metros, respectivamente.
conforme ilustram as figuras a seguir. A altura da estaca medida. Então, quer saber a altura da estaca, nos deu direitinho os desenhinhos, né? Então, não tem problema. Vou montar aqui a altura da estaca, né? Está para a altura aqui do Júlio, 1,60. E a sombra da estaca está para a sombra aqui do Júlio. 2 vezes x, 2x. 1,60 vezes 5 vai dar 8. X é igual a 4 metros. Então, alternativa B. Número 8. Na figura a seguir, AC é igual a 21. AC está aqui, 21. BC é 35. BC é esse lado aqui de baixo, 35. Nossa, ficou um pouco torto. DE é 12. E calcule a medida BD. BD é esse ladinho aqui, né? BD é o que eu quero saber. Para facilitar os cálculos, você poderia separar em 2 triângulos. Ó, o amarelo, tirei fora do rosa, daí ficou só o rosinha, né? Aqui nós temos o ângulo reto, e esse ângulo aqui ele é comum para os 2 triângulos, né? Então, esse ângulo, eles são iguais, né? Eles são iguais, ó, é o mesmo ângulo. Então, consequentemente, esse ângulo aqui também é igual, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Vou colocar as medidas, né? Aqui é 21, 35, 12 e x. E vou calcular. Aqui, vou começar pelo x, né? Então, aqui o x, ele está na frente do ângulo reto, ó. Então, vou pegar x, está para quem está na frente do ângulo reto é o 35. Ou você pode olhar, né, que o x ele vai desse ângulo que não tem risquinho até o que tem um risquinho, ó. A mesma coisa aqui, tá? Depois eu vou pegar aqui, né, do 90 até um risquinho que é 12 e o correspondente dele do outro lado é o 21. Vou multiplicar, x vezes 21 é 21x. 12 vezes 35 é 420, x vai ser igual, o 21 passa dividindo, 420 dividido por 21, o x vai ser igual a 20 metros. Então, achamos o nosso x, essa medida desse triângulo aqui, né, é 20 metros, da hipotenusa, né, o nome desse lado vai ser hipotenusa, depois nós vamos estudar. Então, vamos passar para os exercícios da folha. Número 1. As figuras abaixo nos mostram pares de triângulos semelhantes. Dessa forma, calcule os valores de x e y. Então, vamos calcular, né, os valores de x e y. Então, aqui nosso x ele está entre uma linha e 2 linhas aqui, né? Esse lado ali. Quem é o correspondente dele? Quem está entre uma linha e 2 linhas? É o 18. Depois, eu vou pegar o outro lado, né, que tem aqui que me possibilite que não tenha, né, incógnita do outro. Então, vou pegar entre 2 linhas e 3 linhas o 12, que eu comecei pelo lado do x, né? Eu comecei daqui para cá, ó. E do outro lado, 2 linhas, 3 linhas é o 9. E agora, eu vou multiplicar. 9 vezes x é 9x, né? Vamos multiplicar cruzado. 18 vezes 12, 216. X é igual a 216, né? O 9 passa dividindo. Meu x vai ser igual a 24. Não diz qual é a unidade medida, né? Então, vou deixar assim, 24. Agora, vamos calcular o y. Né? O y, ele está entre uma linha e 3 linhas, né? Eu comecei do menorzinho agora. Entre uma linha e 3 linhas está o 18. Depois, eu vou pegar aqui entre 2 linhas e 3 linhas, que é o 9. E entre 2 linhas e 3 linhas está o 12. E vou multiplicar. 12 vezes y, 12y. 18 vezes 9, 162. Y é igual a 162 dividido para 12. O meu y vai ser igual a 13,5. Letra B. Na letra B, vamos calcular o x, né? O x está entre 1 e 2 risquinhos. Então, está ali quem é o correspondente dele, de 1 até 2 risquinhos, o ângulo, né? É o 8. Do outro lado, vamos pegar o 2. O correspondente do 2 vai ser o 4.
Aí, vamos multiplicar 4 vezes x, 4x, 8 vezes 2, 16. X é igual a 16 dividido para 4, x vai ser igual a 4. Agora, vamos calcular o y. O y, ele está no ângulo, né, que tem um risquinho até 3 risquinhos. E o risquinho até 3 risquinhos está o 3. Do outro lado, eu vou pegar de 2 risquinhos até 3 risquinhos, que é o 4, né, e o 2. E vou multiplicar 2 vezes y, 2y. 3 vezes 4, 12. Y é igual a 12 dividido por 2, y vai ser igual a 6. Na letra C, vamos calcular o x. O x, ele está, né, aqui de 1 até 3. De 1 até 3, nós temos o 10. Do outro lado, vamos pegar aqui, ó, de 1 até 2, né? De 1 até 2, nós temos o 9. Então, vai ficar 3 e 9. 9 vezes x, 9x. 3 vezes 10, 30. X é igual a 30 dividido para 9. Então, nosso x vai ser igual a 3,333, é uma dízima periódica, né? Que você pode representar assim ou assim, né? Ou também pode deixar na forma de fração, simplificar, né? Posso simplificar essa fração, ó, que dá para dividir por 3, que vai dar 10 terços. Então, essas são as, né? Se você fizer uma prova, pode aparecer dessa forma as alternativas, certo? Número 2. Para determinar a altura de uma árvore, utilizou-se o esquema mostrado na figura abaixo. Nessas condições, qual é a altura da árvore? Bom, então, quer saber aqui, né? A altura da árvore. Você poderia fazer 2 triângulos, né? Esse triângulo aqui, ele é comum, né? Tanto ao pequenininho aqui, né? Formado aqui por essa seta aqui, né? Que forma um ângulo de 90 graus. Então, aqui, vou colocar aqui. E aqui também a árvore forma um ângulo de 90 graus, né? Perpendicular ao solo. E esse ângulo aqui, ele é igual. Consequentemente, esses daqui também vão ser iguais, né? Então, aqui tem 5 metros, aqui 4 e aqui 30. E quer saber a altura da árvore. Então, eu vou fazer aqui, né? X, né? Que a altura da árvore está aqui para outra altura. Igual, se eu peguei aqui desse triângulo, vou pegar outro valor também referente a esse triângulo aqui, que é a sombra, né? 30 está para 4. E vou multiplicar, vai dar 4 vezes x, 4x. 5 vezes 30 vai dar 150. X é igual a 150 dividido para 4. O nosso x vai ser igual a 37,5 metros. Número 3. Uma pessoa se encontra a 6 e 30 metros da base de um poste, conforme nos mostra a figura abaixo. Essa pessoa tem 1,80 m de altura e projeta uma sombra de 2,70 metros de comprimento no solo. Qual é a altura do poste? Então, quer saber aqui a altura do poste. Aqui está a pessoa, né? Aqui está a altura da pessoa. Você poderia fazer, né, 2 triângulos, né, aqui. Então, vamos colocar as medidas. A pessoa, né, que está aqui, ó, mede 1,80 m. O poste é o que eu quero saber. A pessoa se encontra a 6,30 metros da base de um poste. Então, essa distância daqui até aqui, ó, é 6,30, né? 6,30. E a pessoa projeta uma sombra de 2,70, né? De comprimento. Então, esse pedacinho aqui é 2,70. Agora, essa total aqui embaixo do triângulo maior, eu tenho que somar 2,70 com 6,30. Somando 2,70 com 6,30 vai dar 9 metros. Ó. Então, esse maior aqui é 9 metros. Então, a gente, né, aqui tem um ângulo reto, né? Aqui também é um ângulo reto, que é perpendicular, né? Aqui é o mesmo ângulo, né? Que esse aqui é o mesmo, é comum aos dois. Então, vamos calcular, né? X, a altura do poste, está para a altura da pessoa ali. E a sombra, 9 metros, está para outra sombra, que é 2,70. Então, vou fazer 2,70
70x é igual a 1,80 vezes 9, vai dar 16,2. X é igual a 16,2 dividido por 2,70. X é igual a 6 metros. Então, a altura do nosso poste é 6 metros. Número 4. Dois postes perpendiculares ao solo, então formam um ângulo aqui de 90 graus, né? Estão a uma distância de 4 metros um do outro. Então, aqui está 4 metros um do outro os dois postes. E um fio bem esticado de 5 metros liga seus topos. Está aqui, como mostra na figura abaixo. Prolongando este fio até prendê-lo no solo, são utilizados mais 4 metros de fio. Aqui, né? Determine a distância entre o ponto onde o fio foi preso ao solo e o poste mais próximo a ele. Então, aqui é o lugar onde o fio foi preso ao solo. Aqui é o poste mais próximo a ele. Então, quer saber esse aqui, esse tamanho aqui, né? Então, você poderia fazer dois triângulos, ó, um pequenininho para esse aqui, né? E um grandão aqui para esse aqui. Esse ângulo, ele é o mesmo para todos os dois, né? Aqui temos um ângulo reto e aqui também um ângulo reto. Aqui nós temos a medida que nós queremos saber, que é x, aqui é 4. Aqui, esse pedaço aqui, ó, é esse aqui, ó, que vai ser 5 mais 9, ó, 5 mais 9, 5 mais 4, que é 9, então, aqui vai medir 9. E esse pedaço de baixo, quanto que vale? Vai ser x mais 4, não é? Esse pedaço que a gente vai descobrir, mais 4, então, aqui é x mais 4, ó. Então, vamos calcular. Então, eu vou pegar aqui, ó, essa parte aqui, ó, de um ângulo, um risquinho até o 90 graus, x mais 4, ó, está aqui, ó, para um risquinho até 90 graus, está para x. Peguei do triângulo maior, né, vou pegar aqui, ó, o que está na frente do ângulo reto, 9, aqui na frente do ângulo reto, 4. E vou multiplicar agora. Vou fazer 9 vezes x, 9x. E 4 vezes, né, os dois aqui, ó, parênteses para aplicar a distributiva, né? Não posso esquecer disso. 9x é igual a 4 vezes x, 4x. 4 vezes 4, 16. 9x é igual a uma equação do primeiro grau, né? Vou separar os termos que contém incógnita, eu vou passar para o lado esquerdo, e os termos sem incógnita para o lado direito. Então, esse daqui passa para cá, vai na operação inversa, menos 4x, e o 16 permanece onde está. 9x menos 4x vai dar 5x, que é igual a 16. X é igual a 16 dividido para 5. O meu x vai ser igual a 3,2 metros. Então, achamos a distância aqui, né? 3,2 metros. Número 5. Rodrigo observou que, em determinada hora do dia, o edifício Conquista projeta uma sombra de 20 metros, ao mesmo tempo em que uma árvore de 9 metros projeta uma sombra de 4 metros. O edifício e a árvore estão na vertical, apoiados na mesma horizontal. Se mais tarde a sombra da árvore diminuir 1 metro, a sombra do edifício passará a medir. Então, nós temos, né, um edifício e uma árvore. O que quer saber? Os dois projetam uma sombra, que vai diminuir a sombra da árvore e também quer saber quanto que vai passar, né, na mesma hora do dia a medir a sombra do edifício. É isso que nós vamos calcular. Então, não tem desenho. Quando não tem desenho, a gente faz, né, um rabisco, uma coisa para poder se organizar os pensamentos, né? Então, aqui eu fiz o edifício, fiz a árvore, os raios do sol, fiz a sombra e fiz as alturas. Agora, eu vou colocar os dados do problema, né? Aqui, a árvore ali diz que tem 9 metros e projeta uma sombra de 4 metros. E o edifício, ele projeta uma sombra de 20 metros. E não nos dá a altura do edifício, não sabemos a altura do edifício. Então, a altura do edifício eu vou colocar x, nós não sabemos. Para quem acha, né, a sombra do edifício,
a sombra da árvore, numa determinada hora do dia, vai passar para 3. Para quem acha que é do edifício vai passar para 19, tem uma resposta aqui esperando por você, ó, mas não é assim que funciona. Lembra que isso aqui é uma proporção e vai diminuir proporcionalmente. Então, nós temos que calcular o novo valor da sombra do edifício, tá? Então, isso aqui não tem validade. Então, nós vamos ter que calcular primeiro a altura do edifício. Então, eu vou tirar aqui para a gente melhor visualizar os triângulos, ó. Então, vamos calcular a altura do edifício. Vou colocar aqui, ó, altura do edifício, tá? Altura do edifício. Então, eu coloquei X para a altura do edifício. Então, vou pegar aqui, né, esqueci, né, de botar aqui, né, o ângulo reto, né, porque aqui são ângulos iguais, porque formam paralelas, né. Então, X está para 9, assim como 20 está para 4. Então, eu vou fazer 4 vezes X, 4x, 9 vezes 20 vai dar 180, X vai ser igual a 180, o 4 passa dividindo, né? Então, o meu X vai ser igual a 180 dividido para 4, é 45 metros. Então, a altura do meu edifício é 45 metros. Achamos a altura do edifício. Agora, vamos ver, então, a nova sombra, né? A nova sombra, né? Porque aqui, agora, vai passar, ó, a medir 3 metros a sombra da árvore. Então, quer saber quanto que vai valer a sombra do edifício, tá? Então, agora eu vou calcular, botei Y para a sombra do edifício. Então, eu vou fazer que Y, né, a sombra está para 3, assim como 45 está para 9. Y, aqui eu posso dividir, ó. 45 para 9 é 5. Se você quer colocar 1 aqui embaixo, pode colocar. Y vezes 1, Y. 3 vezes 5, 15. 15 metros. Então, a nova sombra, ó, vai ser 15 metros. Então, quando a sombra da árvore diminuir de 4 para 3, a sombra do edifício vai passar de 20 para 15. Tá? Então, observe, ó, que tem que fazer o cálculo direitinho, que não é só diminuir um de cada lado, tá? Então, questão resolvida. Número 6. Para medir a largura X de um lago, que está aqui, foi utilizado o esquema do desenho abaixo. Nessas condições, observa-se que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo CDE. Determine, então, a largura X do lago. Então, quer saber aqui essa largura aqui, né? Tem todos os ângulos bonitinhos, é só a gente se achar aqui. Então, aqui o X está entre, né, 2 risquinhos e 3 risquinhos, ângulos, entre 2 risquinhos e 3 risquinhos é o 60. Aí, eu vou pegar aqui entre 2 e 1 é o 300, que eu peguei do triângulo maior, né, e depois do menor. E vou multiplicar. 36 vezes X é 36x. 60 vezes 300 vai dar 18.000. X é igual a 18.000 dividido por 36, então, meu X vai ser igual a 500 metros, questão resolvida. Então, esses foram nossos exercícios, né? Corrijam direitinho, se ficou com alguma dúvida, pode chamar. E até a nossa próxima aula, que é o nosso trabalho.